eu comecei a viver com elas e eu comecei a sentir a dor delas e contar a minha dor. Então a gente começou a se unir, né? Na matéria de vamos conseguir sim terminar os estudos, vai aparecer oportunidade, o projeto é um projeto grande, é para aparecer patrocínios. E aí eu comecei a ter expectativa. E quando a gente sai, se a gente não tiver uma mão que nos guie, um caminho para seguir, a nossa vida ela vai ser sempre aquela roleta de sistema, rua, sistema. Então hoje a Elas Existem, ela atua justamente para que não ocorra esse moinho de sistema. Então, se redes sociais é isso. Mostrar que você pode, que você é capaz, que existem ferramentas para você ter uma outra vida, ter outras oportunidades, já que a sociedade nos nega. Mas existem movimentos sociais, existem outras coisas que fazem a diferença na nossa vida. Eu acho que a gente deveria ter mais oportunidade. O Elas Existem chegou para nos abraçar de uma forma... As meninas são incríveis, não é demagogia, mas eu acho que as meninas são incríveis. Ela acolhe a gente, ela vê a nossa necessidade, ela procura estar sempre nos amparando, coisa que a gente não tem. Quando a gente volta, é igual o programa do Soares, quando acaba. Ai, que delícia, eu queria ficar mais um pouco, assim, voltar para aquele mundinho pequeno de pessoas com mentes tão pequenas. A Elas Existem, ela começou aqui no Rio de Janeiro em 2016 para trabalhar com mulheres dentro do sistema prisional e adolescentes dentro do socioeducativo. Nessa época, tinha acabado de sair o relatório Mulheres, Meninas e a Privação de Liberdade no estado do Rio de Janeiro. Nesse relatório, o primeiro relatório específico sobre a situação das mulheres aqui no estado do Rio de Janeiro, foi possível verificar o aumento das mulheres dentro das prisões, mas também das adolescentes no socioeducativo. Então, eu e uma companheira de lutas na época, a gente se olhou e falou, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa falar para as pessoas que elas existem. E a gente se olhou e riu, e foi bem isso. Elas existem, essas mulheres elas se encontram lá dentro das unidades prisionais e das unidades socioeducativas, mas essas mulheres elas vão sair. E o crime que elas cometeram ou não cometeram, porque a gente está aí nesses grandes questionamentos, e principalmente no Brasil, onde muitas delas estão ainda aguardando a primeira audiência durante tempos e tempos, a gente percebe também as dificuldades de quando essas mulheres saem dessa unidade, né? Que aquilo que ela cumpriu lá dentro, ela carrega junto dela durante toda a sua vida. Então elas existem, ela surge primeiro para dar esse acolhimento, essa escuta. E aí é interessante que Elas Existem é um grupo de mulheres cis, a maioria não, na verdade agora a gente tem mais travestis na composição do que de mulheres cis, mas é um grupo que é para falar de mulheres. Não é um grupo LGBTQIA+, e não é um grupo exclusivamente de mulheres cis, é um grupo para falar de mulheres. Porque o que acontece? Dentro do Evaristo de Moraes nós temos dois projetos. Um é Remissão pela Leitura e o outro é o curso de tranças. O curso de tranças a gente tem concomitantemente, tanto dentro do Evaristo de Moraes, como fora do Evaristo de Moraes, na sede do Rio de Janeiro. A Remissão pela Leitura é um projeto em que as presas que são trans e travestis, que estão dentro do Evaristo de Moraes, elas fazem leituras de livros mensalmente. Essas leituras são revisadas, enviadas para a SEAP e é feita uma remissão da pena delas de 4 dias por livro. Então, inicialmente, eu tive um contato muito próximo com todas essas ingressas, né, dentro do Evaristo, especificamente com as pessoas trans e travestis. Lá dentro, eu comecei a ter alguns atravessamentos, algumas trocas muito ricas. Através dessas trocas, eu comecei a descobrir questões que eu conseguia voltar para a ouvidoria, como demandas de saúde, questões de alimentação que eu consigo viabilizar através da SEAP. Enfim, vários questionamentos internos delas. Eu tive muitas trocas muito ricas com essas mulheres, né, em decorrência dessa proximidade que essa relação traz, porque não é uma relação jurídica vazia, advogado-cliente ou defensoria-cliente. É uma relação realmente de troca. Eu estou lá semanalmente, então a gente acabou criando uma amizade, entendeu? Inclusive, semana passada eu estava brincando com a Natasha, que eu falei, gente, elas estão me ensinando de chuca
e falando sobre sexo, uma troca que eu nunca tive com a Natasha e nem é uma troca que eu tenho hábito de ter com, sei lá, com pessoas que eu tenho menos intimidade. Mas a gente está num nível de intimidade tão intenso e tão genuíno que elas fazem trocas comigo muito honestas, muito sinceras e tudo mais. E a partir disso eu comecei a ouvir um pouco mais as solicitações delas, as demandas delas. Eu passei a perceber que elas têm muita vontade de contar as histórias delas também. Uma delas ficou assim pra mim: aí, doutora, pra você botar no seu livro, sabe? Então elas têm uma coisa assim de que a história delas tem que ser contada. E aí quando eu trago isso pra Carol, que é a idealizadora daqui do nosso projeto, ela fala: vamos botar essas meninas pra escrever, vamos fazer um projeto pra elas escreverem, pra elas contarem a história delas, pra elas fazerem teatro, pra elas fazerem redigirem seu primeiro livro, contando a sua história. Então a gente já está tentando implementar um projeto que seja nesse viés. Então o nosso trabalho não é um trabalho só jurídico, ele é um trabalho sobretudo social, é um trabalho muito rico e muito amplo. Mesmo eu vivendo da prostituição, eu falei assim, agora que eu tenho um quarto para morar, é um quarto com banheiro, tá, gente? Pequeno. E eu falei assim, eu preciso, né, mas muito maravilhoso, preciso dar valor a esse lugar, porque se eu continuar nessa de droga, prostituição, eu vou acabar voltando pra cadeia e as pessoas vão botar outra pessoa pra morar aqui, porque tem muita família precisando. E comecei a pensar muito sobre isso. Então, quando eu comecei a ir pros cursos, eu comecei a divulgar, porque eu sempre gostei muito de limpeza, como eu falo. E me preocupa muito, sabe? Negócio de limpeza lá em casa, eu sou muito exigente. Então, quando eu limpo a casa de alguém, eu também sou muito exigente. E as pessoas sempre gostam da minha faxina. E nos cursos, onde eu ia fazer os cursos, ou as oficinas, palestras, seminários, eu sempre estava divulgando quando eu conhecia alguém. Que aí eu falava, ó, faço faxina. E aqui na Elas Existe não foi diferente. Eu vinha pra cá pra oficinas, aqui é só mulheres, todas mulheres empregadas. E eu pensei, por que não falar da faxina? Comecei a divulgar que eu fazia faxina, que eu queria largar a prostituição, mas que estava muito difícil a empregabilidade, porque eu não tenho formação de nada. Eu nem tinha voltado a estudar quando eu conhecia Elas Existe. Eu saía daqui do curso para ir me prostituir. Quer dizer, eu me arrumava às 3 horas da tarde, vinha pra cá maquiada, só para trocar de roupa quando eu fosse, que eu já ia pra esquina. E eu comecei a fazer os cursos aqui de artesanato, de bijuteria, e comecei a divulgar da minha faxina quando eu recebi o convite para estar limpando a sala da Elas. E eu ia receber um valor por mês. Então ali comecei, né, a ter um pouco mais de renda, e comecei a falar, ó, já que eu tô fazendo faxina e com auxílio, eu vou menos pra rua porque eu uso menos droga, eu fico menos, outro dia, menos depressão, porque também após droga eu ficava muito deprimida, ficava triste, ia sair pra rua, voltar cansada, bêbada, com mal-estar, vomitando, mesmo estando com dinheiro, não era legal você ter aquele dinheiro, mas passar o dia passando mal, de tanto ter bebido, de ter usado drogas, de ter ficado a noite toda em pé ali, fazendo programa, que é cansativo, é meio estressante também, não é só essa alegria não. E aí eu comecei a fazer cursos que tinha bolsa, aí tinha meses que melhorava, eu tava ganhando bem, tinha meses que eu só ganhava esses 1.000, quando eu faltava a faxina também as monas descontavam, porque tinha que botar outra pessoa para limpar, e aí eu comecei a ter um controle um pouco da minha renda, dinheiro que eu falava que era honesto, não que prostituição não fosse honesta, mas eu achava que era um dinheiro trabalhado, que ele tinha mais valor e que ele merecia um destino melhor, né? Não era um dinheiro fácil deitar ali com alguém e ganhar 100, 200 reais. E aí eu comecei um pouco a valorizar esse dinheiro e aí eu comecei também a abraçar as oportunidades que vinham de cursos. Depois, eu me esforçando aqui e ali, sempre contando, porque é muito importante a gente estar contando também das nossas vitórias, não das nossos fracassos. E aí eu recebi o convite, porque a Carol estava escrevendo multiplicadores, esse edital e tudo, e aí ela foi e falou que tinha um projeto pra gente, e eu fiquei esperando, e quando foi setembro do ano passado, ela me convidou para ser multiplicadora. O que era ser multiplicadora? Era tipo agregar, né? Era um leque de opções pra gente se formar. Ela queria que a gente soubesse um pouco de cada, como eu fiz curso de inglês, eu fiz informática, eu fiz alimentação, eu fiz redução de danos.
Eu fiz postura social, fizemos aulas de cannabis para falar sobre a importância das pessoas que fazem o tratamento com óleo cannabis, sobre o uso recreativo da maconha. Comecei a frequentar lugares com pessoas contando a mesma história que eu. E aí eu comecei a ver também que eu não estou sozinha, que tem muita gente que passa muita dificuldade, que quer mudar de vida. E quando eu contava a minha história e falava da minha idade, tudo que eu estava passando, eu sentia que isso dava força para outras pessoas. E consegui ficar aqui como multiplicadora. Eu não sabia nem ligar um computador, hoje em dia eu consigo mandar um e-mail, eu consigo escrever um relatório do meu jeito, mas escrevo. Eu vou para os lugares, eu já sei me falar um pouco, sei me comportar, tenho mais paciência de estar aqui no meu trabalho, porque eu ganho para isso. E quando acabou o Multiplicadores, assim, eu recebi os diplomas, foi muito importante, porque hoje em dia tudo que eu sei fazer foi graças a essa oportunidade, né? Falar um pouco de inglês aqui com a Kelly. E isso empolga, gente. As meninas também que estavam comigo, estava tudo muito aprendendo. E o pouco que eu aprendi, eu passava para elas. E aí a Carol me chamou também para participar da diretoria da Elas, onde eu tô aqui também como diretora. E me formei em redução de danos e hoje aqui na Elas Existe eu faço esse trabalho de acolher as pessoas, de receber, de estar organizando algumas coisas para Carol e de também estar fazendo a minha palestrinha de redução de danos, aonde eu falo sobre a minha vivência, sobre como a gente pode se fortalecer para usar menos drogas, redução de danos de outras coisas também, que não é só droga e prostituição. Mas eu sempre amei esse negócio de trans, eu acho uma coisa exótica. E eu não sabia que era tão difícil. Vamos pra lá, vamos pra cá. Né? E agora que eu aprendi a fazer um pouquinho, esse pouquinho pra mim tá sendo... Tá gratificante. Poxa, eu quero fazer um pocão agora. Eu não sei como eu vou fazer, porque minha mão me treme de um lado, minha mão me treme de outro. Eu esqueço a trança de um lado, esqueço do outro. Mas esse pouquinho aqui eu ganhei um dia, porque eu fiz. A questão, eu fiz é a questão de eu posso, eu consigo. Que muitas das vezes a gente acha que a gente não vai conseguir, não vai poder, e a gente desiste no meio do caminho, porque as pessoas, ela não possibilita essa oportunidade da gente dizer que a gente vai conseguir. E todos nós temos uma mente, eu acho que nós temos uma mente muito dupla, que a gente tem uma mente de masculino, porque a gente nasceu com sexo masculino e feminino, a gente tem um gênio. Duas personagens, então a gente é grandiosa e a gente não reconhece isso. Porque a mulher trans, ela tem a possibilidade de aprender muito rápido as coisas. Ela pega um pano ali, ela já faz uma roupinha, ela pega uma camisinha, já faz uma xuxinha. Então, ela tem uma criatividade. A gente acredita que a educação é a revolução. E como educação, a gente não pensa nessa educação só formal. Por isso a gente tem diversos cursos, por isso a gente tem diversas atividades, que a gente entende a pedagogia por um outro olhar. Porém, a gente vive em sociedade que tem determinadas regras e aí, observando essas regras, um dos nossos projetos principais de remissão de pena. Aqui no Rio de Janeiro é o único de remissão de pena. No Acre a gente tem outros, mas aqui no Rio de Janeiro o que a gente tem principal é o Ler por Liberté, que a gente conseguiu a autorização em 2021. Essa autorização começou a ser rodada em 2019 e aí só saiu agora em 2021, em 2022, e a gente só conseguiu efetivamente aplicar agora em 2023. Então a gente tem atuado com as mulheres trans e travestis na unidade masculina Evaristo de Moraes, fazendo com que elas, a cada livro lido, são 4 dias de pena remido. Então a gente trabalha por semestre com 6 livros e faz um rodízio de livros entre elas. E principalmente de demonstrar para essas mulheres que quando elas saem, a reintegração social ela é de verdade. Inclusive aqui, na interação com o outro. E questões de vícios de cadeia que elas pegam e que elas vêm para a sociedade, elas vão começar a perder aqui, convivendo com outras pessoas. Eu brinco muito
dizendo que as minhas meninas não vão andar de chinelo. Dentro da cadeia, elas estão acostumadas a andar com a havaiana branca o tempo todo. Inclusive, essa é a última fase da blusa branca da Elas Existem. A gente começou a implementar a blusa rosa, mas aí a gente agora vai fazer várias cores, porque o branco também remete à cadeia. Então a gente agora está abolindo de vez. A gente veio fazendo esse teste nas últimas semanas, e é pensar, ela viveu a vida toda, a vida em cadeia, de chinelo, olhando a mão para trás, de cabeça baixa. Então ensinar pequenos detalhes de não faz assim, se torna muito necessário. E num ambiente acolhedor, e num ambiente onde o não é um não de crítica, mas um não de suporte, faz a diferença. Nós temos aqui algumas parcerias variadas de todos os tipos. Uma das parcerias que nós temos, por exemplo, é a parceria da Afetos, que é uma rede de psicólogos que fazem atendimento dessas egressas. E aí eles atendem elas totalmente gratuitamente. Então nós temos algumas parcerias que ajudam a solucionar essas demandas que não são propriamente jurídicas. Então muito do jurídico é encaminhado para a defensoria já mais bem sinalizado, porque a gente consegue fazer um ofício, esclarecendo exatamente o que aquela pessoa necessita, qual a documentação que ela vai juntar. A gente consegue efetivamente explicar para essa assistida o que está ocorrendo no processo dela, quais são as demandas que estão sendo trazidas através do processo, o que ela consegue colocar ali de conteúdo probatório que vai favorecê-la. Então tudo isso eu consigo fazer e sinalizar para a defensoria e para ela através do ofício, o que ajuda a arredondar esse trabalho da defensoria que eu te falei que é excepcional. Para além disso, a gente tem aqui um trabalho social de acolhimento, da pessoa ser recebida, dela ser assistida por uma advogada, dela poder trocar uma ideia comigo, dela poder me dizer quais são as demandas dela dentro daquilo, dela poder me perguntar mais de uma vez, de eu te explicar até ela entender, porque também tem disso. Eu acho que comunicação é uma coisa muito complexa, né? Porque eu posso falar para você exatamente o que está acontecendo num processo X, e você não pode não entender nada, e eu posso ter a comunicação como feita. Então, assim, é sobre falar quantas vezes for necessário, da forma que for necessário, de forma que aquilo ali fique claro. Isso é acolhimento, entendeu? Então, nosso trabalho é muito mais um trabalho de acolhimento, de afeto, de arredondar esse trabalho da defensoria, como eu disse anteriormente, do que propriamente um trabalho jurídico, porque a gente não aciona, a gente não entra no processo. É importante falar do nosso curso de inglês porque a maioria das nossas meninas são vendedoras ambulantes e principalmente em locais estratégicos aqui no Rio de Janeiro, como o centro, como as praias. Então, pelo menos dá a elas subsídios para entender o básico do como chegar no estrangeiro e entender valores como números, como soma. Para a gente foi bem fundamental mostrar que é possível outros mundos para essas mulheres. Então, a gente tem também o projeto Direito à Cidade, onde as mulheres vão até um museu, até um espaço que não seria ocupado. E nesse espaço que não seria ocupado, a gente começou com um piquenique Legaliza Elas na Praça da Glória, Praça Paris, que fica na Glória aqui no Rio de Janeiro, para que elas possam entender que dentro do sistema prisional foi um momento das suas vidas. E após o sistema prisional, mesmo com muitas dores, muitas amarras e muitas dificuldades, elas não estão sozinhas. Que elas existem, mas que nós também existimos para tentar mudar esse estigma, mudar essa situação. Porque eu não sei se elas fazem curso de psicóloga, porque é uma paciência inenarrável com a gente, que isso nos deixa muito confortável. Quando você vê que a pessoa tem uma certa paciência, né, com você, de aprendizado, você pagando o curso, não pagando, porque eu já fiz curso pagando e a pessoa não tinha paciência. Então, você não fica confortável, você não fica à vontade. Não aprende. Não tem essa possibilidade de querer aprender. Você quer acabar com aquilo ali rápido, vai embora. Ah, eu fiz errado. Não, mas é uma paciência, uma dedicação assim, inenarrável. Então, eu não sei o que falar, mas além disso, eu só quero aprender. Eu queria aprender uma trança, era o meu sonho. Porque muitas das vezes as pessoas acham, né, hoje em dia não tanto, né, que rótulos definem muito a nossa transparência. Tipo, você é um sexual, você tem que ser cabeleireiro. Não, eu posso ser uma médica, eu posso ser uma bombeira, eu posso ser o que eu quero ser. E é legal a gente querer estudar, querer crescer, porque pra gente poder ocupar lugares que muita menina trans não está, porque a gente que é menina trans, a gente é muito marginalizada, né? Mas porque muitos estão na rua, muitos estão no mundo da droga. Porque realmente a gente que é trans é difícil a gente ter oportunidades.
ainda mais a gente que é negra, entendeu? É difícil ter oportunidade. E o Elas Existem é um projeto muito bom, que abre portas para a gente ter mais informações, entendeu? E é isso, o preconceito é uma luta cada dia. Informações sobre os nossos direitos. Antigamente não se falava em trans, só se falava em... Né, eram categorias ligadas muito à medicalização e uma certa criminalização. E quando a ideia da palavra trans surgiu, se sentiu que, de alguma maneira, se queria higienizar a ideia da travesti. Né? Porque a travesti, se falava antes o travesti, inclusive, é uma figura que, historicamente, tem sido marginalizada, tem sido criminalizada. Não só em muitos aspectos sociais, na própria literatura, quando ainda se fala de travesti, se lembra, são as travestis barraqueiras, são as travestis que andam com a gilete debaixo da língua, é a Madame Satã. São essas figuras que as pessoas associam às travestis. E aí, por conta disso, alguns movimentos começaram a tentar descolar a palavra travesti e passar para trans. E isso foi muito criticado dentro dos próprios movimentos sociais, principalmente os movimentos trans, né? Por conta, as próprias pessoas que se autodeclaram travestis apontaram para isso, né? De que falar de trans, as diferenças entre trans e travestis, elas são diferenças muito, muito sutis. E a ideia da trans é a noção de que essas pessoas trans, elas passam pela redesignação sexual, né? Elas fazem mudanças corporais, que a travesti também pode fazer, né? Mas a ideia da travesti é uma ideia ainda pejorativa e criminalizada. Então, não é à toa que, por exemplo, Indianária Siqueira, ela fala da travesti, a própria Mara Moira, nos seus escritos, fala, né, da trava travesti, justamente trazendo essa complexidade dessa figura da travesti que historicamente tem sido tão criminalizada e tão marginalizada para o debate público. De que essas pessoas sempre existiram, que você tem uma história dessas pessoas na sociedade brasileira, mas que sempre foram invisibilizadas por serem pessoas mais pobres, pessoas de áreas das periferias, das comunidades, geralmente pretas, né? Geralmente pessoas negras. E esse rótulo da travesti colar nessas pessoas, enquanto pessoas de classe média, média alta, né, serem entendidas, geralmente brancas, né, serem reconhecidas como trans. Então, tem esse debate no campo. Porque as pessoas muito não entendem o que é transição. Transição é quando a gente começa a fazer uma transição do nosso corpo. A gente começa a mudar, a tomar hormônios femininos, a deixar o cabelo crescer, a mudar o jeito de falar, as roupas de se vestir. Isso é se transicionar, é mudar o gênero, sabe? Aquela visão que as pessoas têm de achar que você, porque nasceu num corpo masculino, significa que você é ele. Não é. Às vezes a gente por dentro é totalmente outra pessoa. E quando a gente percebe isso, a gente tenta logo mudar com os meios que tem, que é fazendo tratamento anticoncepcional, trocando nosso jeito, nossos gestos, nossas roupas, assim, para as pessoas tentarem respeitar a gente como uma identidade feminina, que é o que eu sou. Eu me identifico, eu acho, assim, na minha cabeça, todo o tempo eu sou uma mulher. Eu só não tenho um genital feminino, mas eu sou uma mulher. Eu penso como uma mulher. Eu sinto prazer
com meu marido igual uma mulher sente. Então, pra mim, na minha cabeça, não tem diferença nenhuma. Tem na cabeça de pessoas preconceituosas, que não sabem nem tentam entender o que a gente passa, porque ninguém escolhe nascer num corpo, entendeu? E fazer transição, ter que passar por tudo isso. Quantos mal o anticoncepcional deve fazer no nosso corpo pra gente se transicionar? A gente também sofre, a gente tá machucando o nosso corpo, porque a gente tá fazendo coisas que no nosso corpo não está, entendeu? Habituado. Mulher cisgênera, né? É a ideia. São categorias que foram sendo construídas dentro dos movimentos sociais. Mulheres cis são as mulheres que nasceram mulheres, né? Nasceram mulheres. Essa é uma forma de diferenciar, por exemplo, as pessoas que vão se transformando ao longo da vida enquanto mulheres, mas são mulheres também. Existe todo um debate a respeito, né? Dentro do próprio movimento, dos movimentos feministas, não há um consenso sobre isso. Inclusive, existe grupos radicais, né? As feministas radicais não reconhecem os direitos, não reconhecem as pessoas trans, travestis como sujeitas políticas, sujeitas de direitos. Então, assim, é um debate. Mas, tirando as feministas radicais, em geral, os múltiplos grupos feministas entendem essa diferenciação. A ideia de que mulheres cis são mulheres que nasceram mulheres, né? E mulheres que não são cis, mulheres trans, travestis, são aquelas mulheres que são mulheres, que devem ser, que a partir da sua transição, ela deve ser entendida como mulheres e lógico, mesmo entre mulheres cis, existe uma multiplicidade de fatores, né? Nós não somos mulheres únicas, nós não somos mulheres que só por sermos mulheres temos as mesmas condições, estamos acessando as mesmas oportunidades, estamos seguindo os mesmos caminhos. Não, porque você tem outros marcadores que fazem com que mulheres sejam mulheres múltiplas, né? Mulheres negras, mulheres indígenas, são mulheres que, apesar de serem mulheres, sofrem outras formas de violências, outras formas de discriminações que são perpassadas pela cor, raça. Né? Então, a mesma coisa as mulheres trans, travestis. Elas são mulheres, mas tem outras sofrem violências e formas de discriminações que perpassa pela questão da sexualidade, pela questão de ainda hoje essas pessoas serem vistas e não serem aceitas socialmente, né? Ou serem vistas ainda como, muito entre aspas, aberrações. Né? Então, essa discussão de mulheres cis para mim, né? Aí sou eu falando. Elas são mais uma forma de demarcar, né, o fato de mulheres, as mulheres que nasceram mulheres, mas isso não quer dizer que o fato de mulheres que nasceram mulheres serem melhores do que mulheres trans, travestis. Somos mulheres. Eu gosto muito do texto da Gail Rubin, que fala do sistema sexo-gênero, que vai dizer exatamente que o sistema sexo-gênero, apesar da sexualidade, do sexo, ou ser biológico, mas não, essas características biológicas, elas não nascem com os sujeitos. Você vai aprender a ser homem, aprender a ser mulher na sociedade. Você não nasce. Esse o problema de se biologizar algo que não é biologizável, né? Ou seja, apesar da biologia, você só vai entender essas identidades de gênero socialmente.
né? É aquela fase bem, né? Aquele exemplo básico, quando papai e mamãe vão começar a dizer para a filhinha ter determinados comportamentos que não pode seguir os mesmos do irmãozinho ou dos meninos, porque ela é uma menina. E o menino, a mesma coisa, não pode brincar de boneca, não pode se pintar, não pode usar vestido, não pode chorar, não pode... Então, essas são características do que é ser homem e do que é ser mulher, que são características construídas socialmente e culturalmente. E aí, cada cultura vai definir o que é ser homem e mulher a partir desses conjuntos culturais, sociais estabelecidos nesses grupos. Às vezes as pessoas me perguntam por que as mulheres trans e travesti preferem estar no sistema penitenciário masculino. Vamos lá. Para a mulher trans e travesti, para puxar uma cadeia de 3 a 4 anos, ou até de 2 anos, ou até de meses, é melhor estar no presídio masculino. Por quê? Porque ali a gente tem formas de fazer uma correria que eu falo é um trabalho, né? A gente lava uma roupa, limpa um QG é a caminha ali, tipo uma casinha, né? A caminha, as coisas da pessoa, a gente faz amizade com homens que têm visita e que vão ajudar da gente de alguma forma, trazendo às vezes uma alimentação, trazendo algo feminino, que eles muitas vezes pedem até a esposa ou a mãe para trazer um brinco, um batom, uma brusinha, um shampoo, um condicionador, um desodorante. E assim, a gente estar na cadeia de masculina, muitas das vezes a gente consegue até ter relação sexual, arruma um parceiro ali para poder não pesar tanto aquele ambiente sufocante que é o presídio. E quando você tem um relacionamento, são 2 pessoas ali, então o que ele tem é teu, o que você tem é dele, você já não fica tão dependente assim do coletivo. Dentro de um cárcere masculino, existe a oportunidade pelo menos de você ter alguma coisa, lavar uma roupa de homem, porque a mulher faz a própria... Se fôssemos presas no cárcere feminino, nem a oportunidade de ter um trocado para poder se manter dentro da cadeia não teríamos. Então, né? Porque a mulher fala lá na sua própria roupa. O que acontece é o seguinte, quando as mulheres elas são operadas, quando elas fazem a transição, elas fazem a cirurgia, que elas passam a ter uma vagina, elas são obrigadas a serem colocadas num presídio feminino. Ou seja, elas são obrigadas a serem colocadas, tópico 1, num lugar onde elas não vão ter uma socialização boa, porque elas não vão ter toda essa socialização afetivo-sexual que propicia uma sobrevivência lá dentro. Segundo, elas são quase que expurgadas pelas outras presas, porque, como eu disse anteriormente, a problemática das mulheres cis, o que leva as mulheres cis numa máxima para o presídio são problemáticas inerentes à política de drogas. E as mulheres trans e travestis, numa maioria, são questões de crimes contra a vida, uma briga pela própria sobrevivência. Então, você como boa antropóloga deve saber que cada lugar é um lugar, cada lugar é uma lei, como diria Mano Brown. Então são leis diferentes, regras diferentes, vivências diferentes, e isso cria muitos atritos. Porém, eu estava trocando uma ideia muito breve há um tempo atrás com a Maria Eduarda, que é uma advogada trans que já foi advogada daqui da Elas Existem e ainda é nossa voluntária. E ela me falou o seguinte, Érica, tá, tudo bem, suponhamos que a gente vai falar para a pessoa poder ir para um masculino. E se lá dentro ela for estuprada, a partir do momento que ela tem uma vagina? Não que as mulheres trans que têm pênis não sejam estupradas, infelizmente eu ouço inúmeros relatos, desde fora do cárcere até dentro do cárcere, inclusive muitas foram presas enquanto tentavam se defender com caco de vidro, enfim. Lá dentro eu nunca pergunto qual crime elas cometem, porque o que acontece? Quando eu não entro para um atendimento jurídico, é sempre um atendimento ou do curso de tranças ou da remissão pela leitura, ou seja, um trabalho totalmente social, porque a gente também não tem essa coisa de tutelar professoral, não é a nossa vibe. Traz também as informações, né, que a gente tem, porque a pessoa quando não tem informação fica perdida, né? Exatamente. Entendeu? Então, e o fato de a gente
conviver com os meninos é melhor, porque a gente casa também, a gente conhece pessoas, a gente se apaixona, entendeu? Pessoas que vai poder nos ajudar, entendeu? E na cadeia feminina, eu acho que a gente não teria esse acesso assim. Quando a gente vai pensar as pessoas que estão encarceradas, em geral, né, como toda a população carcerária no Brasil, é uma população das classes historicamente classificadas como marginalizadas, pessoas negras, não brancas, pobres. E quando essa população está no sistema carcerário, são identificadas como travestis, né, são as travestis. Então elas recebem essa dupla marginalização. É quase como uma profecia que se cumpre. A travesti presa, né? Normal, porque a travesti é criminosa, a travesti é barraqueira, a travesti rouba clientes, por exemplo, no caso do trabalho sexual. A travesti... Então, assim, são essas noções que rondam a ideia da travesti. Eu gosto muito da Linda Quebrada, né? A Linda Quebrada, que é uma travesti e cantora, atriz, poeta, e toda a sua obra negra de periferia, e toda a sua obra tem falado sobre esse cotidiano das travestis e das violências e preconceitos que essas pessoas sofrem. Eu sofria preconceito por ser afeminada, fazia muitos gestos, inclusive fui para a direção falar sobre agressões que eu sofria, ó como que eu gesticulo. E a diretora e a professora me chamou minha mãe, falou que eu gesticulava muito, que eu tinha que mudar minha voz, e porque eu estava apanhando porque eu era desse jeito, e que minha mãe deveria resolver. E quando eu cheguei em casa, minha mãe falou isso para mim, que ela não tinha arrumado problema nenhum, que ela não ia se mudar de uma rua onde eu morava, que eram as mesmas pessoas que estudavam nesse colégio, eram essas pessoas que moravam na minha rua, que me agrediam todo dia, indo para a escola, voltando, indo comprar um pão, indo no mercado. E eu falava com a minha mãe sempre isso, ela falava sempre para mim que não ia se mudar, porque não era o jeito dela que estava incomodando, e que ela só tinha condição de pagar aquele canto ali que a gente morava. Hoje eu fui representante do cárcere, representante das meninas, que eu falava por elas, né? E o diretor me chamou para fazer uma reunião junto com elas, porque tinha uma visita, então ele quer botar uma coisa bonita para que o nome do presídio se levante. O diretor. O diretor. Nisso, nessa visita, ele deu a voz dele, ele falou que a gente que não aguentava mais ver a gente meio que se prostituir na cadeia, para ter uma comida, para ter... Eu achei aquilo tão desumano da forma dele, que eu acho que as pessoas têm que ver a gente como ser humano, não como extensão do seu ego, né? E ele falou aquilo, que o Estado não ajudava a gente, mas que ele iria proporcionar um curso pra gente, para que a gente não ficasse indo de cela em cela procurar marido para dar o nosso sustento. Vamos falar nosso sustento no cárcere? É a nossa autoestima. É um creme, é um perfume. Porque nós somos umas mulheres, que nós dependemos disso. A gente precisa, mesmo presa, eu acho que o nosso corpo está preso, mas a nossa mente nunca pode estar presa. Porque quando eu fui presa a primeira vez, a gente ia para DP, a gente não ia direto para o presídio, que tem agora Benfica, a gente passava pela Polinter, que era uma delegacia improvisada para receber aquela população de preso apertada, que a gente não conseguia ficar nem em pé dentro da cela, e era muito sofrimento ali até chegar no presídio pra gente conseguir estar correndo atrás das coisas, pra estar conseguindo trabalhar, fazendo unha e essas coisas todas que eu falei pra vocês. As pessoas são preconceituosas, enraizadas com preconceito, sendo que na cadeia a gente não pode demonstrar preconceito. A gente não pode ter preconceito com pessoas do artigo, que são pessoas que foram presas por estupro ou tentativa de estupro, porque realmente a gente vive ali no seguro com toda a população que pede seguro, que seguro é uma forma, é um presídio que não tem facção, por isso que ele se chama seguro. A gente tem essa maneira, né, de se livrar um pouco do preconceito, porque se é uma pessoa preconceituosa, você vai levar para frente e vai
falar, né, para as pessoas que ele foi preconceituoso, ele vai ser chamado a atenção e da próxima vez ele de repente vai até apanhar. Porque não tem que ter preconceito com ninguém. Todo mundo tá ali para tirar uma etapa. Etapa que a gente fala é cumprir a pena. Tem uma data para ficar ali. E todo mundo tem que estar de boa. Esse tipo de preconceito a gente não pode ter, nem eles ter preconceito. Falar na sua cara viado, travesti, escroto, mandar palavrão, então piorou. Não pode. Então tem uma regra, um estatuto que eles leem ali e tudo é falado no dia que você chega, mesmo você já tendo passagem pelo sistema, porque quando você tem passagem você já sabe as regras. Mesmo assim eles reforçam você no dia que você entra dentro da cela, que é o coletivo, para poder falar tudo o que pode, o que não pode, horário, tudo. Eu acho, pra mim, o preconceito, a gente vive o preconceito todo dia, né? É uma guerra todo dia, porque a gente é atacado com olhares, às vezes com gestos, às vezes com sinais. Quando eu fui presa, Kátia, eles raspavam o cabelo das travestis, não entrava nada feminino. O que entrava era luxo. Um alicate de unha era um luxo. E quando eles davam geral, por preconceito da polícia, que a gente sofre muito preconceito da direção do presídio, do diretor, do subdiretor e de todos que trabalham lá dentro. Como isso? Na minha época era assim, eles ameaçavam a gente, que se não falasse onde estavam os celulares, as drogas, eles iam retirar uma toalha rosa que você tem, uma pinça para poder fazer a sobrancelha, ou chuchu, ou uma roupa, uma calcinha. Ele, sabia que aquilo era importante pra você, então eram maneiras de ele querer arrancar alguma coisa de você. Eles tiravam essas coisas. Eu, várias vezes, como eu sou uma travesti alta, tenho silicone, tenho seios, tenho uma aparência feminina, eles muitas das vezes me tiravam do coletivo no banho de sol. Eu evitava até de sair de dentro da cela para não ser vista pela polícia, pelo agente penitenciário. E aí eu ficava muito mais presa dentro da cela. Eu deixava de ir para outros lugares, matricular para a escola, sair para a igreja, sair para o banho de sol, ir na enfermaria muitas vezes, porque se eu fosse vista com um pedacinho de cabelo assim, eles já me separavam, já perguntavam algumas perguntas, como eu falei. E quando eu não falava nada, porque eu nunca sei de nada, porque na cadeia a gente é surdo, cego e mudo, eles muitas das vezes, para me oprimir ali, como forma de chantagem, eles me botavam sentada e raspavam a minha cabeça. Tudo que eles puderem fazer para que os direitos humanos e para que os direitos básicos e para que a humanidade afetiva não chegue nessas meninas, vai ser feito. Então, assim, o bolo de chocolate, a calda de chocolate não entrou, não era por causa da calda de chocolate. Eu sabia desde o início, eu não tive dúvida. A calda de chocolate não entrou porque aquela calda de chocolate era uma calda no bolo das trans e travestis do Evaristo de Moraes. Entendeu? Porque então existe toda uma diferenciação de tratamento, existe todo um preconceito, elas não tomam banho de sol, a comida é precária. E aí quando elas saem, além delas terem todo esse karma de já terem passado pelo sistema prisional, elas não têm preparo nenhum. Então elas não têm um bom preparo de currículo, elas não têm um bom preparo social, elas não sabem como falar, como se vestir, como se portar. Elas não sabem se colocar na sociedade da mesma maneira que eu e você aprendemos. Elas não foram socializadas da mesma maneira. Então, essa passagem pelo sistema prisional, ela é somatizada a tantas outras problemáticas. E parece que ela vem assim como uma pá de cal, sabe? Parece que é o ponto final. E por isso que quando eu vejo a Natasha e tantas outras meninas que passaram pelo sistema prisional, é como se elas tivessem realmente revivido. É como se elas tivessem cavado na unha o buraco da pá de cal e tivessem saído. A inserção do mercado de trabalho requer muitas preparações de coisas muito basais que elas não tiveram. Uma boa educação, né? Uma educação basilar familiar, um suporte familiar afetivo, um ambiente seguro de crescimento social, ainda no viés da educação, uma implementação de uma boa educação de qualidade pública. Quando a gente fala dessas mulheres trans e travestis, especificamente da falta de afeto familiar, da falta de senso comunitário, de senso social, de noção de grupo. Elas são ensinadas a sobreviverem sozinhas e elas seguem sozinhas ao longo da vida, se inserindo de grupos em grupos. Então, enquanto elas estão dentro do presídio, elas estão dentro daquele grupo, elas estão na rua, porque infelizmente elas fazem esse caminho, né? As presas cis,
via de regra, elas têm... São duas problemáticas diferentes que é importante eu também sinalizar. As presas cis, elas entram no sistema prisional basalmente por questões inerentes a drogas, de um modo geral. Muito correlacionadas a seus parceiros, que às vezes já têm algum engajamento dentro da prospecção das drogas e afins, seja nas escalas mais baixas, hierarquicamente, ou nas mais altas, mas elas entram por conta de seus parceiros e acabam sendo colocadas dentro do sistema criminal de uma maneira quase que inocente, quase que compulsória. É quase como se elas fossem conduzidas para esse lugar. E também as mulheres trans e travestis ingressam de uma maneira quase compulsória no sistema prisional, só que num outro viés totalmente diferente. Porque dentro do sistema penitenciário, quando a gente fala de mulheres trans e travestis, o crime principal já não é o crime de drogas, são crimes contra a vida. São violências, são homicídio, lesão corporal, enfim, e afins. E aí quando você para pensar que nós vivemos no país que mais mata trans e travestis e que a expectativa de vida dessas mulheres, né, é de 35 anos, elas estão tentando sobreviver, elas vivem numa selva. Então, quando eu falo pra você que falta afeto, falta senso de comunidade, é isso, essa pessoa ela vive como se ela vivesse literalmente numa selva, sabe? Ela vive cada dia, um dia por vez, tentando sobreviver, ela acorda de manhã pra comer, pra dormir e tentando morrer. Então, como é que eu falo pra essa pessoa de humanidade, de qualidade de vida, de emprego de qualidade? E ela fica ali naquela situação que coloca ela de volta para a rua. E aí, mais uma vez, quando a gente para pensar nisso, que essas pessoas, sobretudo mulheres que passam pelo sistema prisional, elas acabam saindo de lá, indo diretamente para a rua, a gente para ver uma outra problemática, que também é uma problemática social muito grande, que a gente, enquanto elas existem, enquanto associação limitada, a gente não consegue alcançar. Que é o fato dessas pessoas se tornarem pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, ficarem em situação de rua. Essa é uma fala de uma grande negra, saudosa. A carne mais barata é a carne negra, a carne mais barata é a carne... Muito bem. Ela diz, somos mais fortes quando apoiamos uma à outra. Eu creio que meus sonhos agora, né, estão se realizando. Né? Depois de muitos anos, estão se realizando. Então, às vezes, a gente acha que acabou, o sonho acabou. E o acabou só acaba quando a gente morre. E não acabou, na verdade, não acabou. Eu estou reconstruindo a minha vida de uma forma que eu nunca esperava. De uma forma em paz comigo mesmo e com muita alegria. Eu quero terminar meus estudos, arranjar um emprego, ter o meu próprio trabalho, trabalhar mais para ninguém. É isso, tentar fazer também uma faculdade. Não a faculdade mais tranquila. Para tentar ajudar nós próprios mesmo. Ao povo que vive discriminação, seja um preto, um branco, um travesti, entendeu? Uma mulher cis, um homem cis, um favelado, entendeu? O meu foco como assistente social futuramente é trabalhar trabalhar a sociedade. Entendeu? Para que as próximas gerações possam ver uma sociedade justa, entendeu? Onde não haja... Mais digna. Onde não haja... Porque muita gente fala trabalhar em inclusão, mas exclui. Entendeu? Trabalhar em inclusão, mas exclui. Por que não fazer um bem para uma sociedade e só por uma determinada classe? Eu acho que a sociedade toda está doente. Porque todo mundo sofre do preconceito e todo mundo discrimina. E eu voltei a sonhar quando eu comecei a estudar, de ser sincera. Eu voltei a estudar, me inscrevi no projeto Damas, que é um projeto onde 30 travestis concluem o ensino fundamental e eles dão uma bolsa. Então, de lá pra cá eu não fui mais pra prisão e fiquei muito tempo usando droga e me prostituindo, mas sem ir por cárcere. Mas quando eu conheci esse projeto Damas, que eu comecei, me inscrevi, comecei a ganhar a bolsa e terminar os meus estudos, eu comecei a andar com pessoas que também passavam a mesma coisa que eu passava, e que eram mulheres trans e travesti, homens trans, não binários,
E era uma população que eu sei que é a mesma minha população, que tem dificuldade de emprego, que é sinônimo de riso, deboche na rua, que sofre preconceito, covardia, que nós somos os países que mais mata pessoas trans e transexuais. Então, eu comecei a viver com elas e eu comecei a sentir a dor delas e contar a minha dor. Então a gente começou a se unir, né? Na matéria de vamos conseguir sim terminar os estudos, vai aparecer oportunidade, o projeto é um projeto grande, é para aparecer patrocínios. E aí eu comecei a ter expectativa. Eu comecei a pensar em mim, em faculdade, será que é isso mesmo? Será que eu vou conseguir? Eu tô aqui só pela bolsa. E já tinha aparecido da Carol, já fazia algumas oficinas aqui, fazia algumas oficinas também pela Fiocruz, do Transcrição. Estava sempre me inscrevendo em algum curso que dava bolsa, ou algum projeto que a gente tinha uma cesta básica. Então eu estava sempre correndo atrás para procurar menos me prostituir. Menos ir para a rua, menos drogas eu usaria, né? Porque a prostituição tem uma ligação muito grande com a droga. A Elas Existem, ela recebeu seu primeiro grant em 2019, através do edital do Fundo Brasil. Acho muito importante organizações que estão começando procurar fundos e editais que não necessitem de CNPJ. Então, o nosso primeiro grant veio daqui do Brasil, pelo Fundo Brasil. Logo em seguida, a gente começou a submeter para vários editais. E nesses muitos editais, uma outra organização do Canadá nos procurou e nos financiou por um projeto no Acre. E nesse projeto no Acre foi quando eu fui para conhecer o Acre. Na verdade, essa organização do Canadá veio nos dar um financiamento para apresentar. Elas existem em Paris. E aí eu troco Paris pelo Acre e vou para o Acre, fico 3 semanas conhecendo as unidades prisionais no Acre. E aí logo em seguida saiu um novo edital, mas daí era do Baobá. E aí a gente ganhou esse edital e começou a realizar as atividades através desse grant lá no Acre. Saiu um outro edital e aí além desse outro edital a gente conseguiu fazer parcerias institucionais fora do país, onde a gente conseguiu outros financiamentos. Então a gente está constantemente pedindo doação, acho que toda organização sobrevive pedindo doação. A gente tem para pagar o pessoal, porque é isso, as meninas trabalham, o que a gente faz é trabalho. Então esses financiamentos externos e exteriores, e a gente submete através de editais, através de outras formas de cartas de nota conceitual de submeter para algumas organizações. Agora a gente tem pensado muito sobre a lojinha Elas Existem. Então todo o material que elas vão produzir a gente agora vai começar a vender. Então a gente vai fazer um kit de sabonete glicerinado com escalda-pés, que é um sal grosso com ervas. A gente entende o cuidado também como uma forma da Elas Existem chegar nos espaços. Temos pensado em como a gente pode construir essa lojinha também de forma online com alguns outros produtos. Elas têm feito o Arte Delas, tem esse projeto também, o Arte Delas, onde elas têm colocado suas vivências através da arte. E nessa arte a gente está pensando também de vender alguns quadros. Então, pensar na sustentabilidade da organização é algo que a gente tem feito de uma maneira muito artesanal. Mas essa maneira muito artesanal tem dado certo, porque a gente conseguiu encontrar parceiros certos e os nossos trabalhos estão sendo desenvolvidos de maneira que nesses 8 anos eles se estabeleceram de uma forma segura, de uma forma correta e com dados impactantes, assim. Então, pensar na mulher trans e travesti dentro da unidade prisional é pensar também no papel higiênico, é pensar no sabonete, é pensar também na transição capilar obrigatória. Então a gente está sempre pedindo creme de cabelo, hidratante. E o que eu acho também muito importante de doação, para além de material, é o tempo. Hoje Elas Existem tem pedido para voluntários 5 horas mensais. Então, com 5 horas mensais, você consegue ir fazer uma atividade dentro do presídio, que são 3 horas, e 2 horas compartilhar com a gente através de uma das nossas reuniões de equipe e das nossas formações como foi essa atividade.